Vamos falar agora um pouquinho se vale a pena você ceder o seu precatório, você vender o seu precatório ou o seu RPV, porque também existe um mercado de cessão de RPVs e de precatório. Eu sempre costumo dizer o seguinte, um precatório, um RPV, ele é como se fosse um cheque pré-datado, que ele tem uma data para vencer. Ele vai ser pago um dia, tá? A gente vive num regime democrático em que entende que os entes federativos vão cumprir todas as suas obrigações e o que está posto na norma da gente vigente hoje é que até 2029 toda a fila de precatórios tem que ser zerada, a nível Brasil. E a gente vai um pouquinho mais à frente falar sobre isso, sobre essa fila, como é que funciona, mas existe esse mercado, a cessão de crédito. E aí, pessoal, a gente também vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Porque você pode vender não só o seu precatório, pode vender o seu direito creditório. Imaginemos, doutor precatório, que eu tenho um processo aqui contra o INSS de uma tese específica. Sei lá, existem várias teses que vários colegas advogados entraram na justiça, como o que eles chamam de teto, tetinho, buraco negro. Esses processos já foram pacificados a nível de judiciário, então é só decorrência de prazo processual, de cumprir todas aquelas etapas de cálculo, de tudo isso, para que se espesse o precatório. Mas quando você tem um direito, tá? Que a gente chama de direito creditório, que é aquilo que não foi expedido ainda, o precatório, ele também pode ser comercializado. Depois disso a gente tem quando o processo finaliza e manda expedir o precatório ou o RPV, mas ainda não foi expedido. Isso a gente chama no mundo jurídico de pré-precatório, ou seja, é aquilo que já não é mais um direito creditório, porque acabou o processo, ele vai virar um RPV ou um precatório, mas ainda não virou, porque está demorando a expedição da carta precatória, do precatório. Então a gente chama esse título, esse direito de pré-precatório. E existe o precatório expedido e o RPV expedido, que propriamente dito, como já falamos, ele já está expedido. Então você pode negociar o seu processo ainda não concluído, o seu processo concluído e não virado precatório, ou RPV, e o seu processo já virado precatório, que já vai receber um número, tudo isso direitinho. Você tem que pensar o seguinte, sempre que você for consultar o seu processo, até para informar a gente aqui no canal, você tem que mandar para a gente o número do teu precatório, qual tribunal que ele está inscrito, para que a gente consiga entender, doutor precatório, eu estou com a dúvida, o meu processo, o número é esse, do Tribunal do Rio Grande do Sul. Então manda para a gente, manda a tua pergunta, a gente vai responder todas as suas dúvidas que você tem sobre o seu precatório. Respondendo a pergunta se vale a pena vender o meu precatório ou não, pense o seguinte, você tem uma dívida com um banco, com um cheque especial, com um cartão de crédito, ou não tem mais idade para esperar receber o teu precatório, vale a pena? A gente entende que isso é uma decisão muito pessoal de cada um. O que nós estamos aqui no canal é te ajudando a tirar as suas dúvidas para que você decida se você vai vender o teu precatório, ou o teu direito creditório, ou o teu pré-precatório, tá bom? Mas sempre faz essa conta, tá? Imaginemos o seguinte, vamos fazer aqui uma simulação agora. Tá vendo aí, ó? Então, a gente tem uma dívida de 50 mil reais. Essa dívida de 50 mil reais, se for com os juros praticados no mercado hoje, que é essa taxa, esses 50 mil reais vão totalizar este valor, tá? Então, observe como subiu o valor da tua dívida parcelada
de 50 mil reais para esse valor que está aí hoje atualmente. Agora observe quanto é que deu no mesmo período, vamos estabelecer aqui esses 2 anos, o teu precatório. Olha a correção que ele vai sofrer neste período. Praticamente nada, né? Então, como ele não subiu, é melhor você vender o seu precatório, receber o seu dinheiro, paga a sua dívida, porque se os dois continuarem, se você continuar guardando o precatório, receber o precatório para pagar essa dívida, quando o precatório for pago, eventualmente, pode ser que você não consiga mais pagar a sua dívida. E, no entanto, se você vender agora, você faz a associação para qualquer player do mercado, tá? E aí a gente deixa claro isso. Aqui nós não estamos comprando o teu precatório. A gente está te ajudando a decidir se você vai vender ou não o teu precatório. Então observem que nessa cartela era vantajoso você vender o seu precatório para quitar essa dívida. E isso, volto a dizer, é uma decisão muito pessoal de cada um sabe as suas necessidades, tá bom? Vale a pena renunciar? Lembra que eu falei agora há pouco sobre esse precatório que vai ser expedido e ele é um pouco a mais do que o valor do teu RPV? Então, façamos a seguinte análise. Imaginemos essa cartela aí agora, onde o seu precatório ultrapassou em 5 mil reais o valor do RPV. Por conseguinte, ele vai virar um precatório. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que se habilitar no processo via seu advogado e dizer que quer renunciar estes 5 mil reais que ultrapassaram o seu RPV. Com isso, o juiz, na hora de mandar o governo lhe pagar, ao invés dele expedir um precatório e você entrar numa fila que passa 3, 4 anos para receber, você já recebe o RPV agora, tá? Num prazo bem menor. Quando eu falo agora em média, dessa fase até a expedição e pagamento, no governo federal, eles vão ultrapassar aí entre uns 180, 200 dias do seu RPV. Vale a pena renunciar? Vale, desde que a diferença não seja grande. Doutor Precatório, como é que eu faço para saber quanto é o meu valor? Manda pra gente aqui, a gente calcula e te devolve, te falando se vale a pena renunciar, se não vale a pena renunciar e quanto que o mercado pagaria em média no seu precatório, tá bom? Isso é mais ou menos a conta que você tem que fazer. Só que essas contas, elas envolvem uma natureza de trabalho jurídico e financeiro, matemático, muito complexo. Existem vários períodos na legislação brasileira que determinam como é que era a correção. De 89 a tanto era para usar o índice tal, de 90 a tanto era outro índice, e foram mudando. Então a gente tem que pegar esse cálculo e tentar fazer uma atualização dele para saber quanto é que ele vai ser expedido, esse precatório. E neste momento você vai fazer a sua conta, a sua análise. Vale a pena renunciar ou vale a pena esperar? Doutor Precatório, mas o meu valor é bem mais alto, 300 mil, não vou fazer isso. Então, você já tem que passar a pensar numa cessão do seu precatório. Por quê? Porque quando o mercado compra o teu precatório, ele vai dar um deságio, uma instituição financeira vai comprar o teu precatório, ela te dá um deságio, te paga à vista e ela espera para receber do governo, tá? Então, via de regra, existem players, existem compradores no mercado para praticamente todos os precatórios, tá? Alguns estados, a gente depois mais na frente um pouquinho vai falar sobre isso também, os players não gostam de comprar. A gente vai falar por que não gosta de comprar naquele mercado, porque existe um risco de não receber, ou um risco de não receber naquele prazo, tá? Doutor Precatório, mas você falou que um dia vão pagar. Um dia vão pagar. Agora, quanto maior for o risco, maior o endividamento daquele ente federativo, mais difícil os bancos, os players quererem comprar o seu precatório. Mas se você tiver alguma dúvida, manda pra gente o e-mail, tá aparecendo aqui embaixo novamente. Vou deixar aqui o link abaixo do canal. Manda a dúvida para cá, TV Precatório. Nós vamos tirar a sua dúvida explicando exatamente no seu caso, tá bom? Então é isso. Obrigado por hoje. Vamos parar por aqui. Até a próxima.